Bom dia, bom dia. Palavra do dia. Vamos começar uma palavra? Vamos falar de Deus? Vamos retornar às coisas do Pai? Hoje o Senhor me deu uma palavra aqui em Atos, capítulo 7, 7. Aqui fala sobre Estevão, um homem de Deus, alguém que Jesus escolheu para ter o entendimento da palavra dele. Estevão. É uma história aqui que está na Bíblia aqui de fé, de confiança e de amor. E de entendimento também. Estevão era um jovem sábio, onde o Senhor Jesus revelou grandes maravilhas. Eu lendo aqui a passagem que fala sobre Estevão, eu vi aqui que Estevão ele era cheio do Espírito Santo, que Estevão era conhecedor daquilo que Jesus veio fazer aqui, que Estevão era conhecedor da história do povo de Deus, da história da promessa de Deus para este povo. Eu lendo aqui, eu me alimentando aqui, eu percebi o cuidado, o conhecimento que Estevão tinha das coisas de Deus. Quando pegaram ele e contaram injúrias sobre ele, eu vou ler aqui o começo de Estevão e o fim, porque é muito longo. Atos dos Apóstolos 7, que começa aqui no 6, Estevão, o primeiro mártir. Começa no 6 e vai pelo 7 e vai embora. Olha o que é o conhecimento da palavra de Deus. Olha o que Estevão explica e ensina aqui. E lá no final aparece Saulo, que é o nosso instrutor hoje, que é o nosso ensinador da palavra. Um jovem chamado Saulo. Vem um jovem chamado Estevão, explica do amor de Deus, das coisas de Deus, e depois, lá no final, aparece Saulo, um jovem que persegue o povo de Deus. E tudo isso daqui a gente vai passar hoje como ensinamento para os nossos dias de hoje. Então vamos lá, vamos colocar o Senhor, já colocamos, já orei, já falei com o Pai, para que seja Ele falando, não eu, não o homem, mas o Espírito Santo, como foi ali com Estevão, ensinando aqueles superiores, aqueles homens que se julgavam os maiorais, as coisas, as realidades de Deus, de Jesus trouxe para nós. Olha o que está escrito aqui no 8, 6, 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos Líbanos, e dos Sirineus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava Estevão. Então buscaram uns homens para que dissessem
ouvimos proferir palavras blasfemas contra Moisés, viu? E contra Deus. E excitaram o povo, de novo o povo, excitar o povo, os anciões e os escribas, investindo contra ele. E arrebataram e o levaram ao conselho. Eita glória! Apresentaram falsas testemunhas. Eita Deus! Que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nos lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés, nosso Deus, com letra minúscula. Então todos os que estavam assentados no conselho fixou os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. O conselho, e quando olharam para ele, todo aquele conselho, viram tudo isso em Estevão. E mesmo aí Estevão começa a falar. Aí Estevão começa a dizer toda a história de Deus quando veio a Abraão, porque eles queriam destruir Estevão. E Estevão, ele falava do começo de tudo. Ele falava de quando começou Deus falar com o homem. Ele, numa sabedoria aqui tremenda, Estevão começa a ensinar aqueles grandes homens de Deus, que se dizia homens de Deus. E Estevão aqui vem falando lá do começo de Abraão, aí vem ensinando, vem colocando as palavras, e eles se ficam irados com tanto conhecimento que Estevão tinha. Estevão era só um menino, um jovem, começando ali diante de Jesus, o ensinamento que aprendeu de Jesus. E Estevão, eu tava lendo aqui a Bíblia, Estevão ele era cheio do Espírito Santo. Estevão tinha um conhecimento do amor de Deus tremendo e era só um menino. E quando Estevão começou falando tudo isso, eles, terminando de falar tudo isso, eles se irritaram, eles se iraram, eles ficaram malucos com tanto entendimento de Estevão. Um só menino. Era o menor no meio daqueles poderosos, daqueles que tinham, que se julgavam dono da razão, dono do poder, dono do conhecimento. Eles se espantaram com tanto conhecimento de Estevão, de um pequeno, um nada, um jovem, ter tanto conhecimento, que trouxeram sobre Estevão mentiras. Trouxeram sobre Estevão falsas testemunhas. E nós aprendemos ao longo do tempo que o pai da mentira se chama Lúcifer,
que o pai da mentira se chama Satanás. E aqueles grandes homens de Deus que estavam defendendo Deus mentiam, contavam mentiras sobre Estevão, um jovem, um pequeno, um nada, um ninguém, era julgado e condenado no meio dos maiorais. Tirado ali da sinagoga, tirado ali da casa do Pai, do templo do Senhor, levado para as ruas e ali apedrejar Estevão. E ali matar Estevão, porque Estevão não abriu mão das coisas de Deus, não abriu mão do amor do Pai, não abriu mão do ensinamento, de todo o conhecimento que Jesus trouxe ali a Estevão. A história do começo até chegar em Jesus. Aí chega aqui no entendimento, quando eles viram o entendimento de Estevão, eles se iraram. No 57, versículo 57, não, no 7 capítulo, versículo 57, está escrito assim: mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremessaram unânimes contra ele, contra Estevão. E, expulsando da cidade, e apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes nos pés de um jovem chamado Saulo. É aqui onde entra a história de Saulo. Esse jovem, um jovem conhecedor da palavra e o outro jovem conhecedor da lei, da palavra de Jesus, do amor de Deus, e o outro jovem conhecedor da lei de Moisés. E apedrejaram a Estevão, em invocação diziam: Senhor Jesus. E Estevão falando. Aí, na hora de começar a apedrejar Estevão, Estevão invoca o Senhor Jesus. Estevão clama para o Senhor Jesus. E apedrejando a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado a eles, aos homens de Deus. E tendo dito isto, adormeceu. Morreu Estevão. Morreu a carne, mas está o Espírito com o Senhor. O que é que essa palavra está dizendo? O que é que Deus está falando aqui? Duas situações. A lei de Moisés, que é um Deus de letra minúscula, para os homens de Deus de letra minúscula, que se titulariza Deus de letra maiúscula e não são. Um jovem que vem no meio desses homens com todo este ensinamento do começo da humanidade, do começo de Deus falando com Abraão, até o dia de Jesus. E eles colocam aqui, esses grandes homens de Deus, colocam já Jesus como destruidor da sinagoga, como destruidor das coisas de Deus. Tanto é que ali já tinham matado, já tinha ressuscitado Jesus.
E Estevão estava ali com todo esse conhecimento nestes homens de Deus, colocando tudo isso aqui, todo este aparato de conhecimento. E eles, quando viram toda essa história de Estevão, quando viram que Estevão dizia que o Deus de Moisés era um Deus de letra minúscula, eles se iraram contra esse jovem. Este jovem aprendiz da palavra de Deus, porque era jovem, estava começando. Eu creio que ali, Estevão ali tinha na base de adolescência para a outra parte, que é mais adulta. E ali eles não queriam este ensinamento. Se o Filho de Deus não foi perseguido por estar pregando este amor, esta graça, esse perdão, essa misericórdia, imagina um jovem trazendo sobre eles que crucificaram a Jesus todo esse ensinamento de novo. Tudo aquilo que o Filho de Deus não pôde colocar na mente, no coração, nos corações dele, como que um jovem iria fazer isso aí? Um jovem que não tinha, não era nada. Eu não quero colocar mais detalhes em cima, porque tem aqui algumas coisas que não pode ser dita, que tem que ficar em oculto, que tem que receber essa palavra e entender que o Pai de amor, ele perdoa. Quando Estevão falou no final, que diz no 60, e pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, que ele está falando com Jesus aqui, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Qual que é que o que é que Estevão está fazendo aqui, falando aqui? A mesma coisa que Jesus falou quando foi crucificado. Pai, não me impute sobre eles este pecado, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estevão aqui tem o Espírito Santo de Deus. Estevão aqui tem o Espírito do Pai e do Filho. Estevão aqui passa por um caminho onde Jesus passou. O conhecimento não vem da letra, o conhecimento não vem da lei, o conhecimento não vem daqueles que faz teologia. Se a palavra diz que a letra mata, os teólogos automaticamente não são de Deus, porque eles estão pregando a letra. A gente tem que pregar como Jesus pregou, como Estevão pregou, como aqueles grandes homens de Deus. Até mesmo o jovem Saulo, depois que teve o encontro com Jesus, opa, eu estou perseguindo o Deus dos deuses, o Filho do Deus Altíssimo. Não. E aí, Saulo, quando recebeu a oração, como foi dita ontem pelo um homem de Deus, ele recebeu o Espírito Santo. Gente, é tão bom ter o Espírito Santo, é tão bom estar na presença de Deus. E quando você vê os homens, os grandes homens de Deus, recebendo um espírito de um Deus de letra minúscula, você tem que ajoelhar, você tem que orar, você tem que colocar a sua mente, o seu coração naqueles homens da lei. Porque esses homens da lei, esses homens que crucificaram Jesus, estes homens que crucificaram Estevão a ser apedrejado até a morte aqui,
eles não amputaram, não amputou mal nenhum sobre eles, perdão sobre eles. Se esses homens que pagaram um alto preço, se esses homens que, for, que foram chamados para falar do amor de Deus, apedrejaram a Jesus, porque não apedrejaram a só Estevão ali, apedrejaram primeiro a Jesus, crucificaram primeiro a Jesus, e Estevão, ele com todo esse entendimento, esse aparato de maravilhas das coisas de Jesus, do Pai, os homens, os grandes, os maiorais, não entendia as coisas de Deus. Ali, aqueles homens lá no começo, que eram pastores de ovelhas, ele quando tinha uma ovelha desgarrada, eles iam com o cajado deles, não espancava, não matava as ovelhas. Pegava ali pelo aquele gancho as ovelhas pelo pescoço, colocava no ombro e botava a ovelha. Onde ele ia, ele levava a ovelha junto com ele. E a ovelha estando ali no ombro do seu pastor, ela começava a ver, a conhecer as coisas daquele pastor de ovelha. Que aquele pastor ali trazia segurança para as ovelhas. Aquele pastor ali trazia alimento para as ovelhas. Ele andava léguas e léguas, distâncias longas, para dar alimento e água às ovelhas. E defendia as ovelhas dos males, dos lobos, das coisas do mundo que vinha sobre as ovelhas dele, onde Deus colocou ele ali para cuidar daquele rebanho. Hoje em dia está tudo diferente. Hoje em dia o ensinamento está totalmente diferente do que foi no começo, do que foi com Jesus, do que foi com Estevão, do que foi com grandes e pequenos homens de Deus, porque aqui Estevão era pequeno no meio da congregação, no meio dos grandes homens de Deus. Era um nada, ele era um nada no meio. Como um homem tão pequeno tinha ousadia de falar sobre os maiorais, de ensinar os top da lei de Moisés. Não podia. O que podia acontecer era isso: ser crucificado e ser apedrejado. E o gostoso de tudo é que essas duas palavras, eles não abrem a boca para condenação. Diferente de hoje, diferente dos dias de hoje, daqueles dias que estavam ali, também aquele povo de Deus. Saulo era homem de Deus. Os escribas, os fariseus, aqueles grandes homens que estavam ali na sinagoga, eram homens de Deus. Moisés era homem de Deus. Moisés, por fazer a vontade de Deus, tirar o povo do mal, das coisas ruins, era homem de Deus. Moisés, ele foi arrebatado ao céu. Ele sumiu, o corpo dele sumiu, ninguém achou o corpo dele. Porque com certeza Moisés foi levado ao céu com o Pai. Com certeza, a Bíblia diz isso. Entre linhas, mas cadê? Onde acharam Moisés? Então Moisés não era Deus. Moisés era um homem conduzido por Deus, trazendo uma lei onde tinha que trazer para a humanidade para ter um conserto com Deus. Porque Moisés trouxe o conhecimento a Deus. Moisés trouxe o livramento do povo de Deus. E ali fez grandes prodígios, como este jovem também fez. Então, a gente tem que entender que Estevão
e Jesus, eles tinham o mesmo espírito, que Moisés também tinha o mesmo espírito, mas Moisés não era Deus. Estevão aqui não é Deus. Os grandes homens de Deus não são deuses. Tanto é que eles foram transformados de anjos perdidos em anjos poderosos agora. Maior, a Bíblia diz que nós que viemos até aqui somos maiores do que os anjos. Nós temos poder até sobre Satanás. Porque nós sabemos que Satanás não tem poder nenhum sobre nós, porque nós que estamos com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, não mexe comigo nem com você. Satanás não tem poder nenhum. Ele até usa aqueles maiorais para te destruir, para te arrancar fora, para te tirar da sinagoga, para te tirar da presença de Deus. Mas quem tem o Espírito Santo não fica longe do Senhor. Não adianta. Mataram ali Estevão, apedrejaram Estevão. E quando começaram a jogar pedra em um homem que tinha todo este conhecimento, este aparato de maravilhas de Deus, ele se ajoelhou e orou ao Senhor Jesus. E disse ao Senhor Jesus: não lanço sobre eles mal algum. Está perdoado, Senhor Jesus. Está perdoado, meu Pai de amor. Que não vá sobre ele maldição nenhuma, pecado nenhum, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estevão aqui, no meio dos maiorais, não era ninguém. Paulo, que se tornou em Paulo, era um jovem aprendiz da lei de Moisés. Estevão era um jovem aprendiz do amor do Pai. Em vez de você julgar e jogar Estevão fora da sinagoga, se tiver no conselho que Estevão estava errado, tanto é que eles viram o brilho de Estevão. Os maiorais que estavam lá, quando olharam para Estevão, viram um brilho de anjo, de homem de Deus em Estevão. E mesmo assim, trouxeram falsas testemunhas, falaram mal de Estevão e apedrejaram Estevão. E Estevão ajoelhou, Estevão orou, e Estevão colocou estes maiorais na mão de um Deus todo-poderoso, de um Deus de amor. Porque Estevão e Jesus, eles pagaram com a vida para salvar os pecadores. Eles pagaram com o sangue deles para salvar aqueles que se julgam maiorais, que estão matando em nome de um Deus de letra minúscula, achando que é um Deus todo-poderoso. Ai, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu venho, é por isso que eu escolho ter a palavra de amor. É por isso que eu escolho conhecer toda a história da humanidade. É lindo, é triste às vezes, muitas vezes a gente fica revoltado com situações, a gente fala algumas vezes coisas que não é para falar, mas tudo isso é ensinamento, tudo isso é conhecimento, porque a palavra nos diz que nós podemos irar, mas não pecar.
ficamos até irados por situações que vêm sobre nós, injustiças que vêm sobre nós. Jesus ali chegou um momento de ele ter um concerto, um diálogo com o Pai. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Estevão ali teve um momento de se explicar para os maiorais da história da humanidade, das coisas de Moisés até aquele dia de Jesus. Tentou colocar ali no coração, na mente, coisas que eram diferentes do que veio lá de trás, que era muito diferente. Que o amor do Pai é muito diferente do Deus de Moisés de letra minúscula. Do Deus que dizia que tira as sandálias dos teus pés, que essa terra onde tu pisa é santa. Aí vem Jesus e diz: calça as sandálias do Evangelho, não fique descalço. Ponha nos teus pés a sandália, porque a terra, o lugar que tu está é santo. Calce os pés. Calçar os pés é o Evangelho de Jesus. Tirar a sandália dos pés é a terra da lei de Moisés, que não podia olhar para Deus, que não podia ver, quando quis ver uma frestinha e viu um pedacinho das costas de Deus e quase enlouqueceu. Agora nós somos convidados a ver o Pai Celestial. Agora nós somos convidados a ser filho do Pai Celestial. Agora nós somos convidados a receber a este Filho maravilhoso que deu a vida por mim e por você e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Agora nós pegamos um jovem, um menino, um nada, e diz ao Pai: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Tira esses pecados. Eu não coloco sobre a vida deles. Foi apedrejado, gente. Foi crucificado e pediu perdão para Deus Pai Todo-Poderoso perdoar. O que será que aconteceu com eles? O que será que aconteceu com aqueles grandes homens de Deus que crucificaram Jesus com este perdão? O que é que aconteceu com esses mesmos grandes homens de Deus que apedrejaram Estevão? O que é que aconteceu com esses homens? Com grandes prodígios desse daí, que Jesus fez maravilhas, que Estevão, aqui diz a palavra que Estevão fez maravilhas no meio do povo de Deus. Tanto é que foi chamado, foi tirado da presença dos maiorais e julgado, inventado calúnias. Inventado calúnias. E ali Estevão ficou fora da sinagoga. Ali Estevão ficou fora da casa do Pai. Porque Estevão dizia que iam destruir tudo aquilo, que essa lei não ia existir, que a teologia era esterco. O próprio jovem Saulo, disse isso daí. Não foi, foi o doutor da teologia que disse tal coisa. E se o doutor da teologia, e se o Filho do Deus Altíssimo fez tudo isso, por que temos que julgar e condenar e perseguir o povo de Deus? Por que temos que ir atrás daqueles pequenos que têm essa sabedoria da palavra, do amor e da graça de Deus? Por que tem que acontecer até hoje? Eu explico por quê. Está na Bíblia por quê. Porque vai vir o Senhor Jesus e vai levar a metade. Vai levar as 5 prudentes. Vai levar
no moinho um e deixar o outro. Vai deixar levar em cima da casa, dizendo não busque nada, nada te pertence. Aquilo é um ensinamento que nada desta terra é nosso. Deixe tudo para trás. Mas eu tenho os meus filhos, os meus netos, deixa lá para trás. Eu tenho meu carro, minha casa, minha roupa, deixa lá para trás. Você não vai levar nada. Nu vieste, nu voltaraste. O que é que essa palavra me chamou agora de manhã, de madrugada, para estar lendo, porque eu acordei muito cedo e vim aqui e eu falei: o que é que o Senhor quer que eu pregue? O que é que o Senhor quer que eu fale? Então me usa, seja feita a tua vontade. Prega o meu filho Estevão. E eu trouxe essa história de Estevão para mim, que veio logo cedo e alegrou meu coração, e para você que está aí do outro lado ouvindo. Se tem algo na sua vida que está acontecendo, se tem essas perseguições na sua vida que houve com Jesus e houve com Estevão, ajoelhe-se, ore, clame ao Senhor: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa este pecado que estão lançando contra mim. Estas pedras vão tirar a minha vida, mas eu vou estar à direita. Porque Estevão fala aqui que antes de acontecer, o céu se abriu para ele. E ele viu lá no trono, lá na glória de Deus, o Pai, o Deus Pai Todo-Poderoso, e Jesus à direita dele em pé. Não está, a Bíblia ali, Estevão revela que eles estavam em pé olhando para ele. E ele virou para esse Deus Todo-Poderoso e disse: Pai, eu não coloco sobre os teus filhos pecado algum. Perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. É isso que Deus quer de mim e de você. É isso que Deus quer que nós trazemos nesses dias finais onde Jesus está voltando. Jesus está à porta. As, as prudentes, as loucas já acordaram do sono. Já estão se preparando para acender a lamparina. Mas 5 prudentes têm azeite na botija e 5 loucas ainda não têm. Há tempo de você encher a sua botija de azeite. Não precisa ir buscar fora e comprar em outro lugar, como as prudentes já têm ali. Basta você ficar ali. Não vai demorar, não. Não vai. Tem um pouco azeite. O pouco azeite seu te leva para a glória. O pouquinho que falta da tua fé, do tamanho de um grão de mostarda, a menor semente da terra, que se torna uma árvore gigante. Espera com um pouquinho de azeite, espera, porque ele já está descendo. Se aquelas loucas não ficasse com um pouquinho do azeite, elas estariam hoje na glória de Deus. Porque tudo já aconteceu, não vai acontecer, já aconteceu. E se você que está fazendo aquilo dessa passagem de Estevão é daqueles principados, é daqueles maiorais, preste atenção, não vá atrás mais de azeite. Entre neste evangelho, é fácil. Não precisa voltar lá do começo, não. Pegue daí onde você está. Sabe? Comece a mudar, a transformar o teu coração. Este é o azeite de hoje. Este é o azeite que te leva para este conceito de Estevão, de não amputar pecado nenhum sobre Estevão,
sobre aqueles homens de Deus, sobre aquelas falsas testemunhas. Você condena Estevão à morte, ao pecado, que está pecando contra Deus. E Estevão libera perdão para você que está pecando contra o homem de Deus. Quem é que vence? Quem é que sai? A Bíblia diz quem é que vence. Jesus. Ele é o vencedor. Ele diz na palavra dele que veio para resgatar os pecadores. Ele não veio para resgatar os bonzinhos, porque os bonzinhos já é dele. Você é dele, sabe por que você é dele? Porque Estevão e Jesus liberou perdão para você, porque senão você não era, você continuaria aqui. Você ficaria aqui sofrendo longe da luz do Deus Altíssimo. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, tão perfeito, que coloca Jesus para te salvar e coloca Estevão, um menino, para te ensinar. E logo, em breve, ele está aqui no nosso meio. Jesus vai estar aqui no nosso meio e vai dar ordem aos anjos. Vai buscar. E eu vou, viu? Eu vou. Você vai. E você vai que vai ficar. A Bíblia diz que não vai ter mais palavra, não vai ter mais pregadores, não vai ter mais anciões, majestades, não vai ter. Não, não vai ter mais nada. É você e Deus. É você direto contato com Deus. Você escolhe agora. Você passa pela grande tribulação, lava, está escrito lá em Apocalipse 7, lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, paga o alto preço e retorna. Quem são eles? Quem são estes? Senhor, tu sabes. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, diante do trono de Deus. E serve de dia e de noite, louva a Deus de dia e de noite. Então tudo já aconteceu. Então tudo já ocorreu. Então tudo está consumado. Esta é a palavra de hoje. Isto é Estevão, isto é Jesus, isto é Lulu de Luzivu, o melhor do Brasil. Receba, receba esta palavra e transforme o teu coração. É lindo ter este conhecimento de um Deus de amor. Beijo no coração e fica na paz do Senhor. Essa palavra é linda. Esse Estevão é demais. Este Jesus é todo poderoso. Tá lá, em pé, no trono de Deus, olhando para mim e olhando para você. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor.